bem-vindo. Aqui é o Centro Cultural Bartolomeu Campos de Queiroz. Estamos em Papagaios, Minas Gerais, e eu convido vocês a uma visita guiada aqui nesse espaço especialmente preparado para receber vocês. Me acompanhe. Aqui a gente entra nesse prédio que foi inaugurado em junho de 2024 e o Centro Cultural Bartolomeu Campos de Queiroz abriga um acervo singular da memória, da vida e da obra deste escritor mineiro que tem mais de 60 livros publicados, muitos deles traduzidos e também premiados. Começamos aqui por essa bela estante com peças que foram do Bartolomeu e outras que foram criadas depois do falecimento do autor em 2012. Aqui estamos com uma belíssima fotografia do Bartolomeu, que era uma expressão bem serena, bem tranquila dele, e a assinatura do Bartolomeu na parede, uma referência ao avô Queiroz de Pitangui, a quem ele dedicou o livro Por Parte de Pai. Era um avô que escrevia nas paredes, que fazia registros do cotidiano e também poéticos nas paredes de casa. Nós temos duas salas. A primeira sala reproduz a sala de visitas da casa do autor. Ele morava em Belo Horizonte, num apartamento que foi da escritora Henriqueta Lisboa. E aqui a gente já sente esse ambiente intimista de livros, de objetos decorativos, artesanatos, artes que faziam parte da casa do Bartolomeu. A gente nota que há livros que são antigos. Bartolomeu gostava muito de dicionários, de obras de arte, obras de filosofia, de psicanálise, além, claro, das obras de literatura. E uma coisa que ele apreciava muito fazer era brincar com pequenas miniaturas de objetos, que eram uma inspiração numa tradição da mãe dele, que ele pegava pequenos bonequinhos, a exemplo deste que está aqui fora, né, da estante. Ele montava um pequeno cenário do campo, um cenário que nos remete não somente à área rural de Minas Gerais, como também a um cenário de contos de fadas, de contos maravilhosos. Então, Bartolomeu ele era muito detalhista. A gente vai notando os objetos de decoração, objetos antigos, objetos adquiridos, né, de arte, ou objetos que foram presenteados a ele, né? Aqui a gente tem essas borboletas, que ele vai trabalhar isso em alguns dos livros. No livro Pedro, que é um dos primeiros livros dele, ele vai mencionar esse sentido da liberdade que a borboleta traz, e Bartolomeu gostava das borboletas, dos passarinhos na parede, como alguma coisa assim, que fosse a metáfora da liberdade, a metáfora do voo, né? E a gente vai notando objetos que ele ganhou, que ele colecionou. A exemplo aqui dessas conchas e caracóis, né? Bartolomeu também tem livros em que ele menciona isso. A exemplo de Amar, que é um livro que faz uma menção à paixão pelo mar e ao mesmo tempo um certo desapontamento e um certo deslumbramento diante do personagem quando chega para conhecer o mar. Então, o próprio título da obra, Amar, é um título polissêmico, que mostra uma surpresa, uma admiração, né? Amar, mas mostra também uma certa decepção, digamos, amar, porque ele fala que o mar contado pelo pai dele era muito mais interessante, muito mais encantador do que o mar que ele conheceu ali presencialmente no Rio de Janeiro. Na verdade, ele está falando aí, né, gente, do poder da fantasia, do poder da imaginação, que ela é muito mais grandiosa que a própria vida, que a própria realidade. Bem, agora quando vocês vierem fazer a visita presencial, vocês vão ver detalhes que eu não estou mencionando, como os quadros, os porta-retratos, que vocês vão poder conferir aqui em Papagaios. Entramos agora numa sala que faz menção
ao escritório do Bartolomeu. Aqui a gente sente o ambiente, né, de onde ele criava. A gente tem esse simulacro, essa reprodução, né, do espaço com o computador. Ele recebia a gente nessa mesa redonda. Era uma mesa que tinha sempre objetos ou livros. Ele gostava de ficar conversando com a gente aqui nessa mesa, né? E novamente vocês notam essas coleções de livros, de pequenos objetos, objetos que são valiosos do ponto de vista afetivo, que foram presentes, que foram adquiridos ao longo dos muitos anos de vida do Bartolomeu. E a gente nota as paixões, como essa coleção de óculos, com este móvel, que é um móvel que reproduz, enfim, toda essa tradição barroca de Minas Gerais. E na lateral do lado de lá, a gente tem uma coleção de guarda-chuvas e bengalas, né? Aqui vocês notam que estão os guarda-chuvas e as bengalas que ele colecionava. Isso para mostrar algumas das paixões do Bartolomeu. Então, além dos livros, a gente tem também os CDs, as fitas de filmes e as fotografias com amigos, fotografias com Henriqueta Lisboa, que foi uma mentora literária, intelectual importante para ele. E eu aproveito para voltar aqui nessa estante e apresentar esse objeto tão lindo feito em ardósia, que é uma pedra muito tradicional aqui de Papagaios. Essa pedra que aqui ela está apresentada em cor grafite, onde a gente nota a fotografia do Bartolomeu que eu tinha apresentado no quadro, e aqui como uma lembrança do dia em que foi inaugurado esse espaço. Essa obra é do Lucas Pedras, aqui de Papagaios. É uma relíquia ter esta foto do Bartolomeu impressa na pedra. A gente está mostrando a escrita na parede e a impressão na pedra, como também características da obra dele, além do Por Parte de Pai, que ele faz menção ao avô com as escritas na parede. O livro Minerações traz toda uma relação com tudo que caracteriza Minas, né? Esses diferentes minerais e como que é essa simbologia, como que a mineração e os minerais funcionam como uma metáfora da permanência e ao mesmo tempo da impermanência. A gente agora aqui está numa outra sala que traz esses móveis expositores com pequenas coleções também de objetos, de documentos. Os livros estão na parte de baixo, né, desse mobiliário. Aqui no fundo a gente tem Assim a Vida se Fez. É uma exposição que já foi montada aqui pela equipe do Centro Cultural Bartolomeu Campos Queiroz, com a coordenação da Rosinha Filgueiras, e ela conseguiu fotografias. Vocês reparem que elas começam em preto e branco, né? Desde mais a tenra idade, depois entrando na adolescência, na juventude, na vida adulta, até os anos em que ele viveu, proximamente aos anos 2010, 2011, 2012, quando ele nos deixou. Então aqui a Rosinha reuniu esse acervo importante de fotografias. Grande parte desses objetos, desses móveis, dessas artes que estão aqui, foram doações da família Queiroz para o Centro Cultural. E aqui tem uma apresentação, né? Foi feita por mim, Ninfa Parreiras. Eu participei de toda a criação da Associação Cultural Bartolomeu Campos Queiroz desde o início, sou colaboradora aqui do Centro Cultural e da associação. E aqui eu estou analisando a relação dele com Papagaios, que é a cidade que ele escolheu como uma cidade natal, como uma cidade de coração. E a relação dele principalmente com a afetividade, porque aqui ele teve grandes amigos, aqui ele construiu uma família que ele escolheu, né? A Rosinha Filgueiras, ela é da família das grandes amigas de Bartolomeu, a Dona Rosa, a Dona Ângela, a Dona Lili. Era um grupo que convivia na adolescência,
que organizava festas sazonais, festas religiosas, celebrações artísticas e culturais. E aqui na cidade ele começou a manifestar esses primeiros traços da relação dele com a arte e com o coletivo, né? Que são características marcantes na vida do Bartolomeu, na vida dele não somente social, mas profissional, que é essa paixão dele pela arte e pelas pessoas. Aqui é um estar que também reproduz a ambiência acolhedora da casa dele, né? Do apartamento que ele tinha na Savassi, em Belo Horizonte, que eu disse que foi da Henriqueta Lisboa. E a gente passa agora a esse espaço bem amplo da biblioteca. Aqui nós temos uma biblioteca, a maioria dos livros foram livros do Bartolomeu, livros de consulta, livros de estudos, livros de trabalho, e a gente está com um trabalho, né, para organizar esses livros e também as doações que o Centro Cultural tem recebido. A ideia é transformar esse espaço numa biblioteca para a consulta do público, para pesquisa, não somente pesquisa sobre a obra do Bartolomeu, mas pesquisa sobre arte, sobre literatura principalmente. Então esse espaço ele está em plena, vamos dizer assim, em plena movimentação. Aqui é uma espécie de um museu vivo, né? Um museu que dialoga com a memória, com a vida e a obra do Bartolomeu, mas dialoga também com tudo que cria de engajamento, com tudo que a obra dele impacta na educação e na cultura. A gente tem esse quadro que está em cores, que mostra Bartolomeu sentado numa das cadeiras que são do patrimônio aqui do Centro Cultural, uma cadeira de madeira que era da casa dele. Esse quadro foi feito recentemente pelo artista Mário Cafiero, amigo de Bartolomeu e ilustrador de alguns livros do Bartolomeu. Então aqui a gente nota elementos de algumas obras, né? Como o Indês com as galinhas coloridas, ou os tomates fatiados do vermelho amargo, o Menino de Belém, né, que está navegando num barco, e Coração Não Toma Sol também, e outros livros como Cavaleiros das Sete Luas. O Mário então traz aqui uma série de metáforas, de metonímias que definem essa obra tão poética do Bartolomeu, tão universal e tão atemporal. Aqui é um espaço de trabalho, né, da equipe de coordenação aqui do Centro Cultural, e aqui também uma sala de reuniões. A gente tem esse quadro que foi feito por uma artista aqui de Papagaios, que é a Eren Camargos. Além desse quadro que traz essas frases poéticas na roupa do Bartolomeu, né, ela criou um outro desenho interessante que funcionou muito bem no dia da inauguração desse espaço. Era uma silhueta do Bartolomeu com um livro aberto, um caderno aberto, e cada pessoa deixou aqui o nome e a assinatura dela. O meu tá aqui, assim, tá aqui, ó, o meu, Nifa Parreiras, e acho que agora é um convite para vocês virem também conhecer este espaço maravilhoso e dialogarem com essa proposta da escrita na parede como uma escrita poética, como uma escrita que materializa o sonho, a fantasia, o desejo e vai para além da parede, para o livro, para a leitura literária. Bom, para finalizar essa visita de hoje, né? Aqui a gente tem esse hall com um jardim, um pequeno jardim circundante. Tem uma cúpula aqui maravilhosa que deixa o espaço muito claro, muito amplo e ventilado. E eu mostro a vocês o Espaço Cultural Bartolomeu Campos Queiroz, que é um auditório de 300 lugares com um amplo teatro, enfim, um amplo palco, né, para apresentações artísticas, teatrais, musicais, para receber as crianças, os adolescentes que vêm nas visitas guiadas. Mas este espaço aqui eu vou apresentar ele a vocês em outra oportunidade. Por hoje, muito obrigada e um grande abraço aqui de Papagaios.